Vamos lá. Vamos lá. Então, eu concordo com essa observação do Bruno. Acho que o começo do trabalho do Rogério acabou influenciando muito a visão que as pessoas têm hoje, mas também acho que ele oscilou, tá? Depois, mais para frente. Não acho que foi também só uma trajetória de crescimento. Teve um começo ruim, um crescimento, de repente algumas intervenções ruins em alguns jogos, algumas decisões bastante questionáveis, e aí depois um crescimento de novo, enfim, né? Coisas desse tipo, que são normais, acho que num trabalho de um treinador, e normais nessa temporada maluca que a gente viveu, tá? Eu queria que a gente até falasse um pouco mais para frente sobre isso, explorasse mais esse assunto, mas essa temporada foi completamente atípica, a gente já sabia que ela seria completamente atípica, ela foi muito diferente do que a gente está acostumado. No mundo inteiro, times estão sofrendo e campeonatos estão sofrendo por toda a questão do coronavírus, pelos jogos sem torcida, etc e tal. E agora, no final do campeonato, parece que todo mundo esqueceu que ela era uma temporada diferente e está cobrando, enfim, está avaliando os times como se fosse uma temporada normal, uma simples continuação do ano de 2019. Mas indo diretamente para a resposta da sua pergunta, eu acho que atualmente o grande ponto positivo do Flamengo é que o Flamengo voltou a ser um time, ou vem voltando a ser um time que tem uma variação de jogadas de ataque, então consegue manipular as defesas adversárias de várias formas, e não é à toa que o Gabigol cresceu na reta final, é exatamente por isso, porque o Gabigol é um cara que é muito bom, mas assim, muito, muito, muito bom em aproveitar espaço. Ele tem problemas em outras áreas do jogo, mas em criar espaço e aproveitar espaço ele é muito bom. E aí, na reta final, o time do Flamengo voltou a ser um time que manipulava a defesa do adversário e deixava esses espaços abertos, e o Gabigol conseguia aproveitar. Não é à toa que o rendimento dele, né, os números dele melhoraram bastante. E esse, para mim, era um dos grandes pontos de interrogação do Rogério. Ele sempre teve problemas no Fortaleza em furar retrancas, né? Quando algum adversário vinha muito fechado, ele tinha dificuldades. E no início do Flamengo a mesma coisa. Então, vou lembrar aqui do Flamengo 0-0 contra o Fortaleza, né? No jogo lá, foi com o Rogério Ceni já, e foi um jogo muito decepcionante, porque ele tinha montado aquela defesa do Fortaleza, ele conhecia a forma como o Fortaleza se defendia, e o Flamengo não conseguiu propor absolutamente nada diferente para furar a retranca do Fortaleza. E ali acho que acendeu um sinal de alerta importante. Mas depois disso, o time foi conseguindo criar variações de jogadas e conseguindo manipular as defesas adversárias. Então acho que esse termina como sendo um ponto positivo. E para mim o grande ponto negativo continua sendo um dos problemas que o time já tinha com o Domenech antes, que é uma questão um pouco mais subjetiva, talvez, mas que eu vou chamar de controle do ritmo, tá? O Flamengo muitas vezes acaba caindo no ritmo que o adversário quer para o jogo. Então, às vezes, o adversário consegue fazer 1-0, por exemplo, e aí vai se fechar, vai deixar o jogo lento, vai deixar o jogo chato. E o Flamengo não consegue botar fogo no jogo, não consegue deixar o jogo elétrico, não consegue deixar o adversário desconfortável. Ou o contrário, por exemplo, contra Fluminense e contra Vasco, o Flamengo fez um primeiro tempo totalmente dominante, tá? O Vasco não jogou no primeiro tempo, o Fluminense não jogou no primeiro tempo. E os dois times voltaram para o segundo tempo, primeiro o Fluminense, depois o Vasco, querendo botar fogo no jogo, mas de uma maneira aleatória. É claro que eles não iam dominar o Flamengo, mas se eles tornassem o jogo caótico, bicão para tudo que é lado, a bola sobrando, não sei o quê, poderia acontecer alguma coisa para eles. E o Flamengo, vencendo o jogo na volta do intervalo, não conseguiu tranquilizar, não conseguiu botar a bola no chão, não conseguiu manobrar o adversário, não conseguiu, enfim, fazer a bola correr. Deixou o jogo ficar caótico. Contra o Fluminense acabou tomando o empate e no finalzinho a virada. Contra o Vasco, enfim, conseguiu manter o resultado e até aumentou para 2-0. Mas esse jogo caótico interessava ao Fluminense e ao Vasco, não interessava ao Flamengo. O Flamengo de 2019 era um time que era muito bom no controle do ritmo. Ele sabia o momento de acelerar, o momento de desacelerar, o momento de deixar o adversário nas cordas ali, batalhando, sem conseguir respirar, o momento de ele sim acalmar o jogo e conseguir respirar um pouco com bola. Enfim, era um time muito consciente nesse sentido. Perdeu essa característica na volta da pandemia e eu acho que ainda não recuperou. Então, mesmo nos bons momentos do Domenech, teve esse problema, e mesmo na arrancada final com o Ceni, acho que teve esse problema. Acho que, para mim, esse é o grande ponto para ser trabalhado e para voltar
na próxima temporada.